Olá, bem-vindos ao novo canal de palpites do Titi. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Venho nesse vídeo especial falar da segunda rodada do Campeonato Catarinense de Futebol da Série A, da primeira divisão de 2021. Vai começar então já a segunda rodada então do Campeonato Catarinense de Futebol da Série A, da primeira divisão de 2021, desta primeira fase. Então separei os 5 jogos então que vão acontecer nessa segunda rodada do certame para dar os meus palpites e para dar os meus resultados exatos então desses 5 jogos que vão acontecer nessa segunda rodada do Campeonato Catarinense de Futebol da Série A, da primeira divisão de 2021, desta primeira fase. E vale lembrar que um jogo dessa rodada infelizmente não vai acontecer, foi adiado. O jogo Chapecoense-Avaí foi adiado em decorrência da Covid-19, do coronavírus, que infelizmente está atingindo bastante o mundo do nosso futebol e todo o nosso planeta. Então agora vamos ver o desfecho da Federação Catarinense de Futebol para remarcar esse jogo então desta segunda rodada do certame para completar toda essa segunda rodada do Campeonato Catarinense de Futebol da Série A, da primeira divisão de 2021, desta primeira fase. E vale lembrar também que os jogos dessa segunda rodada do certame já vão ter início nesse sábado, no dia 27 de 2 de 2021, 27 de fevereiro de 2021, acontece um jogo único e depois os outros 4 jogos então dessa segunda rodada do Campeonato Catarinense de Futebol da Série A, da primeira divisão de 2021, dessa primeira fase, vai ser completado no domingo, no dia 28 de 2 de 2021, 28 de fevereiro de 2021, vai acontecer então os outros 4 jogos então dessa segunda rodada do certame. Daí só vai faltar mesmo para ser completada essa segunda rodada o jogo Chapecoense-Avaí, como eu falei, que a Federação Catarinense vai remarcar esse jogo. Então agora vamos começar com os palpites aqui no meu canal Palpites do Titi, com os jogos então dessa segunda rodada do Campeonato Catarinense de Futebol da Série A, da primeira divisão de 2021, dessa primeira fase. Vamos então começar com o jogo de abertura dessa segunda rodada desse sábado, do dia 27 de 2 de 2021, 27 de fevereiro de 2021. Vamos então com esse único jogo desse sábado, às 16 horas, mais conhecido como às 4 horas da tarde. Vale lembrar que todos os horários são daqui do Brasil. Vamos então para esse bom jogo, e esse jogo pode ser a zebra dessa segunda rodada da competição. Vamos então para o jogo. Vamos de Grêmio Juventus de Jaraguá do Sul, o moleque travesso do sul do país, contra o Criciúma, o Tigre Carvoeiro. Vamos então de Grêmio Juventus de Jaraguá do Sul 1, Criciúma 0. E agora passamos para os jogos de domingo, do dia 28 de 2 de 2021, 28 de fevereiro de 2021. Vamos então começar com o primeiro jogo então deste domingo, do dia 28 de 2 de 2021, 28 de fevereiro de 2021, pela segunda rodada do Campeonato Catarinense de Futebol da Série A, da primeira divisão de 2021, desta primeira fase. Vamos então começar com esse interessante jogo. Às 16 horas, mais conhecido como às 4 horas da tarde. Vamos então para esse jogo. Vamos de Hercílio Luz e Próspera de Criciúma. Vamos de Hercílio Luz 1, Próspera de Criciúma 0. E agora passamos para o segundo jogo então desse domingo, do dia 28 de 2 de 2021, 28 de fevereiro de 2021, pela segunda rodada do Campeonato Catarinense de Futebol da Série A, da primeira divisão de 2021, desta primeira fase. Vamos então com esse outro bom e interessante jogo. Às 18 horas, mais conhecido como às 6 horas da tarde. Vamos então para esse jogo. Vamos de Figueirense, o Figueira contra o Concórdia. Vamos de Figueirense 2, Concórdia 1. E agora passamos para o terceiro jogo então desse domingo, do dia 28 de 2 de 2021, 28 de fevereiro de 2021, pela segunda rodada do Campeonato Catarinense de Futebol da Série A, da primeira divisão de 2021, desta primeira fase. Vamos então com esse outro bom jogo. Às 19 horas, mais conhecido como às 7 horas da noite. Vamos então para esse bom e interessante jogo. Vamos de Brusque, o Bruscão contra o Metropolitano, o Meteo. Vamos de Brusque 2, Metropolitano 1. E agora passamos para o último jogo então desse domingo, do dia 28 de 2 de 2021, 28 de fevereiro de 2021, pela segunda rodada do Campeonato Catarinense de Futebol da Série A, da primeira divisão de 2021, desta primeira fase.
Vamos então com esse último jogo deste domingo. Vamos então para esse outro bom e interessante jogo. Às 19 horas, mais conhecido como às 7 horas da noite. Vamos então para esse bom jogo. Vamos de Joinville, o Jack, o Coelho contra o Marcílio Dias, o Marinheiro. Vamos de Joinville 1, Marcílio Dias também 1. Desde já, agradeço a compreensão de todos, o carinho de todos. Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma boa sorte nesses palpites da segunda rodada do Campeonato Catarinense de Futebol da Série A da primeira divisão de 2021 desta primeira fase. Um abraço, Titi.